Olá, esse é o assistente de conteúdo e hoje aqui a gente está com uma encrenca boa para resolver. Quando a gente vai começar a produzir conteúdo na internet, a gente geralmente nota que tem um monte de canal, né? Tem YouTube, Instagram, TikTok. A gente tem uma percepção sobre cada um deles. Às vezes a gente acha que o TikTok é só para adolescente, ou que o Pinterest é só para quem gosta de crochê e artesanato, né? E também tem o problema de qual formato de conteúdo que a gente pode criar, se é em texto, em áudio, em vídeo. O vídeo dá muito trabalho, o texto eu não sei escrever, imagens funcionam, não funcionam, e fica essa salada de tipos de conteúdo e canais de conteúdo, um monte de possibilidades. E quando a gente tem muita possibilidade, geralmente a gente fica confuso e meio estagnado, né? Então hoje a gente vai tentar resolver essa salada entre tipos de conteúdos e canais possíveis para uma primeira etapa, pelo menos, para quem quer começar a produzir conteúdo com consistência, né? Isso, bem-vindo ao Assistente de Conteúdo, seu programa que te ensina a ensinar na internet. Eu sou o Lira. Eu sou o Charbel Chaves. Como que você primeiro explica para quem, como você falou, está perdido, tem muitas possibilidades? Primeiro, eu acho que é importante entender o que são, quais são os conteúdos, quais são os formatos, quais são as plataformas. Dá uma organizada para a gente aí. Eu acho que um jeito bom de começar a organizar, tem várias maneiras de organizar isso. A gente vê várias metodologias. Mas um jeito simples e prático de organizar é a gente pensar em dois eixos. O eixo dos tipos de conteúdo, que são textos, imagens, áudios, vídeos, e os canais onde esses conteúdos podem rodar. Então a gente tem canais que são as plataformas, basicamente são as plataformas. São o site, uma newsletter, as redes sociais, várias redes sociais, cada uma com uma personalidade diferente. Instagram, Facebook, Facebook, YouTube. Pinterest, LinkedIn, né? Certo. Cada uma dessas atende a um público que tem que estar ligado ao seu negócio, né? Se o seu público não está naquela plataforma, é um bom sinal para você não se meter com ela, pelo menos não por enquanto. Uhum. O site e o blog são um pouco mais institucionais, eu considero um pouco mais uma coisa de base. Eu considero que praticamente todo produtor de conteúdo tem que ter um site, acho isso fundamental. Acho que quando não tem, está perdendo um aspecto de institucionalidade. Mas as redes sociais, eu acho que é o que mais faz confusão na cabeça do pessoal, porque a gente conhece, assim, de pronto, umas 8, 10, mas existem centenas de redes sociais, né? Então, a gente deve começar pelas mais conhecidas mesmo e por aquelas que nosso público está mais ali, né? Agora, cada rede social se relaciona melhor com um tipo de conteúdo do que com outro. Então, vamos trabalhar isso. E a gente tem também a tendência de querer criar e publicar nas redes sociais que a gente consome mais. E isso é uma armadilha, né? É. Porque às vezes o nosso público com quem a gente quer conversar não tá lá, É, né? E nesse começo talvez não seja a melhor estratégia. é. E a gente vai por isso porque a gente já sabe operar aquela rede social. Então eu consumo muito Instagram, por exemplo, já sei operar, já entendo ali o stories e tal. Ah, vou criar ali. E às vezes você começa a criar, mas não tem nenhum retorno porque o seu público ou o seu tipo de conteúdo não está dando certo ali. O que você diria para quais são os parâmetros para como decidir, para ajudar a decidir por onde começar? Ó, eu acho que, falando um pouquinho disso que você falou, é natural a gente pensar assim, porque a gente meio que funciona em bolhas. Quando a É. gente está numa bolha, a gente acha que todo mundo está naquela bolha, né? Então, pode ser uma bolha de assunto ou uma bolha de plataforma. Por exemplo, eu gosto muito de ficar navegando no Pinterest, mas o meu cliente não está no Pinterest, entendeu? Então, eu não sou uma amostra do meu cliente nesse caso. Então, esse é um erro, é um erro de pensamento, na verdade, né? A gente esquece que a gente não é nosso público-alvo. Agora, para quem é empreendedor, eu acho que uma coisa que é motivo da gente ter esse canal aqui também, a gente quer dar ideias que sejam práticas e factíveis, né? Que a pessoa possa terminar um vídeo e falar assim, vou fazer tal coisa. Por quê? Porque o empreendedor é um cara ocupado, né? Então, eu acho que uma das coisas que pode ser um critério de decisão é você pensar assim, o que é adequado ao meu público-alvo e que é a coisa mais à mão, mais fácil para eu fazer. É a que dá menos trabalho. É meio como pensar como preguiçoso mesmo. O preguiçoso geralmente é um cara eficiente. Ele pode não ser muito caprichoso, mas ele encontra um caminho curto para resolver um problema, né? Então, assim, o empreendedor tem um pouco disso, não de ser preguiçoso, claro, mas de tentar achar o caminho mais econômico.
E eu acho que isso vale pro conteúdo, você tentar falar assim, eu sei que eu escrevo bem, então e meu público acessa blog, então talvez escrever num blog seja uma coisa boa. Eu gosto de escrever. Às vezes a gente não escreve bem, mas a gente gosta de escrever. Então é mais fácil você desenvolver. Ou assim, eu já sou meio midiático, gosto de gravar uns stories, faço isso com coisa da família, tenho facilidade com isso. Pega o celular, põe num tripé, grava em vídeo, vídeos rápidos, talvez para o Instagram, talvez para o YouTube. Mas vai pelo caminho que te é mais natural, pelo caminho que dá menos trabalho, né? E que você sabe que está adequado com o seu público-alvo, né? Pensar no público-alvo é sempre fundamental. Tem um outro aspecto também que é pensar assim, o que dá mais resultado, né? Por exemplo, se você é da área de saúde, fisioterapia, nutrição, pilates, yoga, é comum, dar muito resultado vídeos curtos de pequenas dicas. Né? Por exemplo, você faz fisioterapia, calistenia, né? Aquelas ginásticas que a gente faz sozinho em casa. Tem um público muito grande. E o que é legal? Eu, por exemplo, gosto de assistir aqueles vídeos. Eu pego assim, como fazer um tipo de abdominal, por exemplo. Tá certo que eu tô precisando fazer isso aí muito, mas pega uma dica rápida, né? Então, esse público, esse conteúdo rápido de dicas para esse mercado funciona muito bem, cria conexão. Talvez para outros, para quem vai estudar um autor da filosofia ocidental. Cara, não vai ser uma dica rápida sobre Kant. Você vai ter que preparar uma aula, ou escrita, ou em vídeo, né? Então, alguma coisa sobre cálculo para engenharia. Vai ter que ser uma aula em vídeo, com um data show, assim, com os gráficos, com os cálculos. É uma coisa mais específica. Então, tem que pensar nessa adequação. Nem todo mercado vive de dicas, né? De vídeo curto, nem todo mercado aguenta vídeo longo. Então tem que ter adequação, mas eu acho que essa coisa assim de ser prático para fazer é fundamental, porque senão não faz. Então, nesse início, alguns parâmetros para decidir, né, por onde começar e organizar toda essa confusão digital que existe por aí o que vai dar menos trabalho para agora, até porque eu acho que quem está ouvindo ainda não está 100% nesse projeto na internet. Então ele tem o trabalho dele, tem outras prioridades, tem que achar algo que vai ser... Que encaixa na rotina. Que encaixe fácil, né? E também o que vai dar mais resultado rápido. Então, observar as redes sociais, o Reels, os Shorts no YouTube, ou até o TikTok, tá dando resultado rápido, porque nesse formato de dicas e que conversa muito com o que você tem de conteúdo e na sua área, né? Então, aí você tem que conversar. E aí, pode ser que o que vai dar resultado muito rápido é um aulão, uma série de aulas grandes no YouTube, né? Dependendo do nicho, pode dar muito certo. Então, são dois parâmetros muito, muito viáveis, assim, e realistas nesse início, certo? Tem uma coisa que eu acho que pouca gente faz, e eu demorei muito para fazer na minha área, que é vigiar os concorrentes. Olhar o que os líderes de mercado estão fazendo. E assim, vigia quem é melhor do que você. Ficar olhando gente que é pior, puxa você para trás. Sempre vai ter gente melhor que você, e isso é ótimo, porque te desafia. Então, vigia o que os grandes estão fazendo. E aí, só que tem um problema, porque os grandes têm estrutura para fazer. Então, você pega assim uma coisa que você fala assim, isso aqui eu dou conta de fazer. Esse tipo de vídeo aqui eu dou conta de fazer. Vou atacar essa área primeiro. E cria aquilo uma rotina. Vigiar, né? Observar os concorrentes, mas não deixar aquilo te desanimar. Te oprimir, Porque você tem que estar ligado que ele tem uma estrutura. Tem ele não começou ontem, tem anos, né? Por trás disso. E isso é fundamental, porque senão você desanima, né? Fica um negócio assim opressivo, né? Você fala assim, nossa, nunca vou chegar nesse cara. Então, mas o cara um dia teve na sua situação também, né? Tem que lembrar disso. Então a ideia é pegar alguns insights para, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui tá dando certo nele e começar. Principalmente essa coisa assim do que o público-alvo dele consome. Por exemplo, dicas rápidas. Funciona naquele nicho? Às vezes você está no nicho e você não sabe se funciona muito bem. Ou é aulão, né? Ou é alguma coisa para download, né? Um e-book muito bem feito para entregar. E aí você faz uma série de aulinhas pequenas falando do conteúdo do e-book. Então, observa o que os caras estão fazendo, entendeu? E tem que ter um senso de realidade, assim. Não viaja na maionese. Tenta fazer alguma coisa que dá para incorporar na rotina. Porque produção de conteúdo é a longo prazo, né? Tem que fazer durante bastante tempo. A gente vai falar disso em um próximo episódio.
E o que é fundamental que você acha pra gente, pra quem vai começar, tem que se importar com o que nesse início? Ó, a coisa que eu acho mais fundamental vale para produção de conteúdo e vale para qualquer coisa de qualquer empresa, que é olhar o seu produto, a sua proposta, a sua entrega com os olhos do cliente. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Outra coisa é pensar assim na qualidade do conteúdo, mesmo que seja um conteúdo pequeno, mas ele tem um senso assim, ó, eu resolvo uma curiosidade, ou eu resolvo um probleminha, ou eu dou uma luz, entendeu? Às vezes a gente fala em mentoria, às vezes eu falo assim, ó, seu produto, seu serviço tem que resolver uma dor do cliente. Aí às vezes a pessoa pensa que isso é uma coisa muito grande. Não, mas às vezes é uma iluminação, é uma luz, é um insight, um relance. Já resolve o problema de muita gente ou dá um caminho, né? Não Outro, quer dizer que a qualidade não quer dizer qualidade técnica e estética não. necessariamente. Se for um vídeo, você não precisa começar fazendo um vídeo com uma Ó, câmera super cara, não. com equipamento de luz, microfone. Não é isso. Tem um negócio que no marketing sempre se falou que é o seguinte: conteúdo é rei. Um vídeo ruim com conteúdo ótimo tem mais audiência do que um vídeo ótimo com conteúdo que não resolve nada. Entendeu? Sim. É como em fotografia, né? O pessoal fala assim: ó, uma foto excelente de um conceito vazio é uma foto ruim. Uma foto com problemas técnicos de um conceito excelente é uma foto que fica para a história. Né? Tem vários exemplos disso. Mas eu acho que assim, conteúdo é rei. Tem que ser, o foco é o conteúdo. A parafernália técnica, que muita gente se preocupa, vai vindo com o tempo. Vai vindo com o tempo. É A- inevitável. Até porque no início a qualidade não vai ser a que você deseja, a não ser que você invista muita grana, mas não é o foco disso pra gente. Então no início vai ser ruim mesmo a qualidade, né? Até um ponto ali Pode ser básico, não básico, necessariamente mal feito, mas ó, nós aqui, ó, a gente está de uma maneira muito simples aqui, ó, a mesinha que a gente já tinha, microfones que você já tinha, as luzes que eu já tinha, entendeu? A sala que tava vazia, entendeu? Então a gente tá mostrando aqui como que faz. E a gente poderia fazer mais. A gente trabalha com clientes que têm muito mais. A gente sabe, às vezes quem está começando nem sabe o que é uma técnica apurada. Ela já viu em algum vídeo, mas ela não sabe fazer aquilo, aquela luz, aquelas cores, aquele cenário. e no universo que a gente está hoje, digital, que tem muita gente criando, tem espaço ainda para essa pessoa começar de maneira básica, às vezes um pouquinho amadora, com alguns defeitos ali técnicos? Eu acho que tem, porque a coisa que mais tem no mundo é problema para ser resolvido. Sempre houve problema para ser resolvido. E quanto mais complexa a sociedade fica, mais problema tem. Às vezes problemas menores, mas mais em quantidade. Então, se o seu conteúdo resolve algum problema, satisfaz alguma dor, satisfaz algum desejo, você está com o caminho. O caminho existe. A diferença é se você vai de moto, vai de lancha ou vai de skate, entendeu? Mas o importante é andar nesse caminho. Às vezes vai descalço, né? A gente tá meio descalço aqui. Eu acho que daqui, quem estiver vendo esse vídeo aqui em 2030, vai ver coisas muito diferentes a gente produzindo. Né? Perfeito, legal. O que mais então a gente tem Outra sobre... coisa que eu acho que é um desafio, e eu acho que aí das dificuldades é a maior, acho que você pode contar do seu caso, do meu também, é consistência. O que é consistência? É fazer com perseverança. Fazer todo dia, rotina. Sabe aquele negócio de fazer. Eu tinha um tio-avô, é tio da minha mãe, um português que veio de Portugal, morou em Passa Quatro, Minas Gerais, e se tornou um homem rico. 5 filhos estudaram na universidade que quiseram, filhos médicos, dentistas, advogados. Ele sempre vendeu 3 tipos de pães. Ele abriu uma padaria e ele só tinha 3 tipos de pães. Ele fazia o básico, muito bem feito, durante 60 anos em Minas. Ele morreu com quase 90, veio para cá com 20 e passou 60 anos na padaria fazendo os mesmos 3 pães. E ele ficou conhecido na região pelo melhor pãozinho da região. Então, Que legal. assim, isso para mim é uma Sensacional. inspiração de consistência, Sim. entendeu? Ele não tinha nada de inovador. Pelo contrário, ele jogava com a tradição. Então, mas era perseverante, consistente, rotineiro. E isso é uma coisa pouco valorizada hoje em dia. Parece que tudo que é novo é melhor do que tudo que é antigo. E isso é uma falácia, é um erro de pensamento.
né? Então, fazer o básico bem feito durante bastante tempo vai trazer resultado. Eu acho que uma barreira para a gente ser consistente, para mim, né, às vezes o retorno demora. A gente vai com uma ânsia de ter retorno rápido na criação digital. E a gente consegue ser consistente, eu consigo ser consistente por um tempo, mas depois tá dando pouco retorno, você começa a desanimar, porque você tem outras prioridades. Aquilo ainda não é a prioridade, você não consegue ser 100% naquele projeto. Então essa é uma dificuldade que muita gente passa, né? Não tá dando retorno, então começa a desanimar, a consistência acaba. Mas quando você... Esse exemplo, e a gente vê vários exemplos, é justamente o contrário, é você perseverar, porque a consistência é realmente de longo prazo no digital, né? E a gente vive numa sociedade que prega o contrário disso, né? É tudo rápido, tudo novidade o tempo todo. Então, parecer que é uma pessoa rotineira que entrega conteúdo com consistência é uma coisa que meio atrasada, assim. Né? A gente tem uma ânsia de novidade. Né? E tem conteúdos, por exemplo, você vai falar sobre um conteúdo sobre uma pesquisa de tecnologia de materiais. O conteúdo é novo, porque acabou de ser pesquisado. Mas tem conteúdos, por exemplo, sobre... Vou chutar aqui uma coisa que não é da minha área, mas eu acho que é mais estável, mais perene. Alongamento. Então, tem coisas sobre alongamento que vão ser sempre, porque o corpo humano é o mesmo sempre, né? Pode ter novidades sempre pesquisadas, mas existe um centro ali do conteúdo que é estável, né? Então, você tem que falar com uma certa tradição daquilo, né? Tem um peso no que já foi, o que já é consistente daquilo. Por exemplo, marketing digital mesmo, que é um negócio muito suscetível a novas tecnologias. Mas os princípios de marketing digital são os mesmos de antes da internet, né? Como fazer um bom atendimento, atração de clientes, né? Personalização, proposta de valor, né? Mostrar o valor da sua marca, construção de marca. Cara, os caras falam disso desde a década de 20 do século passado. Né? A gente está há um século já construindo tudo em cima dos mesmos princípios. Princípios financeiros, né? E os princípios de educação. Educação. Você vai ter um canal que você vai ensinar algo, a didática, a pedagogia é milenar. Então é só você se apoiar nessa base de princípios educativos, princípios de como ensinar e aplicar para um canal digital. Novas, né? Mas não vai mudar. Não tem um jeito assim, como ensinar num canal no YouTube, como ensinar no Instagram. É como ensinar numa aula, como os nossos professores nos ensinaram, né? Com didática, com conexão. Com exemplos, né? Com exemplo, com metáforas, com ilustrações, com... Uma coisa do storytelling mesmo. A gente lembra de professores, eu lembro de professores que eram encantadores de matérias chatas, mas eles sabiam como contar a matéria, né? Como encantar a audiência que estava sentada ali, aqueles 40 moleques sentados na frente dele, né? Com humor. Humor. Às vezes era um baita ferramenta para piadista, né? Sim. Punha apelido em todo mundo. Sim. Então, a interação com o público-alvo é importantíssima. Aqui na ferramenta digital, o que a gente tem? A gente tem aqui os comentários. Então, você que está assistindo a gente, comenta aqui, critica, responde, concorda, elogia, né? Sim. Que é um jeito da gente ter uma interação. É uma interação diferente? Mas é interação. É troca do mesmo jeito, né? Então, é um princípio que permanece. Agora, você falou um negócio aí que eu acho que leva a gente a um outro ponto. Que as dificuldades de consistência muitas vezes são porque as pessoas complicam. Então fala assim, eu não tenho a sala, eu não tenho ar-condicionado, não tenho a roupa, eu não tenho um teleprompter, eu não fiz um roteiro. Roteiro mesmo é um negócio interessante, né? Tem gente que precisa e funciona muito bem com um roteiro bem esmiuçado. Esse também deve ser um assunto num próximo episódio. E tem gente que com os tópicos já fala, né? Então, assim, simplifica tudo o processo. Faz tudo que você puder fazer da maneira mais simples possível. Desde o roteiro, o tema, faz um tema menor, um tema mais recortado, a estrutura, né? O jeito de gravar, não tem câmera, grava com celular, celulares estão ótimos para gravar. Tendo boa luz, celular grava bem. Simplifica para você poder, para ajudar na consistência, né? Porque se complicar, você desanima. Sim. O que você acha da gente nessa parte aqui, segunda metade aqui do programa, a gente pegar um exemplo
hipotético de alguém. Você pode dar alguma dica. Eu quero criar um canal sobre ensinar aquarela. E a gente estabelecer um fluxo assim de como ela pode se organizar no digital. Você vai escolher tal rede social, que é o canal, você vai escolher tal formato. Vai ser texto, vai ser imagem, vai ser foto. E aí você a gente traçar essas últimas lições para a audiência que ele tem que seguir, né? O que Você você tem acha? um exemplo? Eu tenho um aqui na cabeça. Pode ir no seu. Tá, vamos lá. Eu quero dar um exemplo de uma aluna que eu tenho, que é fotógrafa, uma excelente fotógrafa aqui de Campinas. Ela fotografa pets, famílias e pets, ou só os pets. Então, o modelo dela, o objeto de trabalho dela é um cachorrinho, um gatinho. Ela tem muita mãe, ela sabe fazer o cachorro ficar na posição que quer, brincar, sorrir, fazer brincadeira. Mas ela tem um traço que há pouco tempo, numa mentoria, a gente detectou, me chamou muita atenção, que ela bola cenários atrás para os pés que enriquecem muito a fotografia. Faz ficar legal, porque ela pega, assim, temas de séries do Netflix, temas de festa junina, Legal. ou de família Addams, e ela bola, o cenário fica muito legal. E aí eu dei ideia para ela, assim... Como que ela chama? Ela chama Thaís Mazzocco. A gente vai deixar depois o link do trabalho dela. A empresa dela chama Santo Chico Pet Foto. E o legal é que eu notei que o trabalho de criação de cenários dela seria um conteúdo muito legal para ela fazer um curso online e vender para outros fotógrafos que querem trabalhar com montar cenários, porque ela é criativa, ela é dinâmica, sabe fazer coisas manuais. Aí eu comecei a trabalhar com ela e eu acho que ela tá gravando vídeos assim. Ela falou como que a gente faz o vídeo. E a primeira ideia que me veio à mente foi o seguinte: põe um celular num tripézinho e monta o cenário aceleradinho, time-lapse assim mesmo, corridinho. Põe o suporte, põe o tecido, põe os objetos, pá. No final, puf, uma foto daquele cenário e depois talvez uma foto com os cachorrinhos naquele cenário. Isso é construção de um formato, né? Então, isso é um formato. Isso é um formato. É um vídeo, um tipo de vídeo aceleradinho, mostrando o que ela construiu, qual sequência, que fita crepe que ela usou, que tecido que ela pendurou, luzinha. É uma tralha, um monte de objetos ali. E quem nunca fez, só de ver esse vídeo aceleradinho, dá 2 minutos de vídeo no máximo. Um vídeo longo dá 2 minutos. Acho que não dá 2 minutos, acho que todos os vídeos deram por volta de 1 minuto. Mas já é uma aula, é um tutorial. Sim. É um tutorial, um passo a passo. Só que, e a pessoa, se quiser, pode ir mais devagar, mas tá lá aceleradinho, dá para. Eu que não faço isso, entendo perfeitamente como ela fez. Tô vendo alguns aqui e são bem legais mesmo, os cenários. Então, meio que a ideia é você encontrar um formato que seja o mais didático possível, né? Para os alunos. Pensa assim, ó, eu quero ensinar o cara a montar o cenário. Qual é a melhor maneira? Monta um cenário na frente dele. Exato. Né? Eu quero fazer receitas veganas, por exemplo. Qual que é a melhor coisa? Aquele padrão de pia, assim, mostrando um balcão, você fazendo as coisas, funciona bem. Uma câmera em cima, talvez, celular em cima, e você falando e cortando as coisas e batendo papo. E talvez um formato que não seria o mais didático é elas faziam um texto sem nenhuma imagem. Um texto só corrido sem nenhuma imagem, né? Talvez um texto com imagem seja legal. Mas um passo a passo ali, um descritivo sem nenhuma imagem não seria proveitoso. Ou outro formato que não seria tão proveitoso é ela fazer stories contando o que ela tá fazendo ali, segurando a câmera enquanto ela faz, não seria prático para ela. Os stories iam morrer em 24 horas no Instagram. Ela pode salvar depois nos destaques, mas assim, as pessoas não iam consumir aquilo e não iam reter a informação de maneira tão didática. Né? Ó, essa das receitas é uma boa análise, olha só. Pensa assim, ó, quem gosta de fazer receita, que tipo de pessoa ela é? Ela é a pessoa que pega na coisa. Ela é mão na massa. Ela não pega um caderninho e fica assistindo uma aula. Ela quer um vídeo que ela põe assim na janela, na frente da pia, e vai vendo ali, dando pause e fazendo. Ela é uma pessoa sinestésica. Ela pega para fazer. É diferente, por exemplo, de um calculista, um engenheiro calculista de lajes protendidas. Então, é um cara dos números. Ele vai pegar um CAD do lado, talvez, uma plataforma de cálculo, vai assistir no vídeo, vai parar, vai fazer um experimento ali. Mas é o cara dos números. É outro tipo de aula. Sim. Por que é outro tipo de aula? Porque é outro tipo de gente.
né? Então pensa assim, que tipo de gente eu estou ajudando, né? É o cara que quando ouve aprende, é o cara que quando vê aprende, ou ele aprende fazendo? Ele é auditivo, ele é visual ou é sinestésico, né? Legal, você deu uns exemplos aí que eu nem consigo imaginar o que seja. Eu mal sei o que é, né? Cálculos para lajes protendidas, eu não faço muita ideia do que é. Como que você conseguiu chegar nisso? É que meu pai trabalha nessa área e eu já ouvi essa expressão, então roubei dele. E o canal? Você falou do formato. E o canal? Onde ela ia publicar e construir o seu público? Então, eu acho assim que o convívio com o canal, com a ferramenta, quando a gente convive com a ferramenta, tem aquele problema da gente achar que todo mundo gosta da ferramenta que a gente gosta. É. Eu gosto muito de YouTube e eu frequentemente uso o YouTube como podcast. Eu estou fazendo outra coisa, às vezes organizando o estúdio, alguma coisa, estou ouvindo alguém falando. Mas isso não funciona para qualquer vídeo, né? Tem vídeo que eu tenho que ver o que o cara está fazendo. Sim. Mas quando é podcast, por exemplo, geralmente o cara tá lá em vídeo, mas eu estou ouvindo só ele, né? Entrevistas, aulas teóricas, assim. Agora, você tem que conviver com o canal. Eu acho que assim, funciona você conviver com o canal tentando viver a experiência do público-alvo. Né? Por exemplo, se você vai... Às vezes coincide, por exemplo, se você é uma pessoa que ensina gastronomia, você já vê canais de gente que ensina gastronomia, né? Mas talvez você seja um chefe de cozinha, então você vê assim uma aula, como se fosse uma aula do Senac, um professor falando sobre algum fenômeno químico da gastronomia ali. É diferente. Pergunta assim para a pessoa que você acha que é o público-alvo daquele canal de gastronomia, tipo assim, a sua mãe, né, a sua vizinha, seu vizinho, o cara que gosta de fazer churrasco, alguma coisa assim. Quais são os canais que ele vê? E, por exemplo, no Instagram é fácil, você pega algumas pessoas que você conhece, que gostam de algumas coisas, e vai ver o que ele segue. Você vai lá no que ele está seguindo, você pode rastrear isso, né? Então, assim, volta naquele negócio, ponha-se na pele do seu público-alvo, para achar qual ferramenta que funciona bem. Mas tem um negócio que eu acho que você pode falar melhor do que eu, que é assim, cada plataforma tem uma especificidade melhor, né? Para determinados tipos de conteúdo. Sim, né? vão ter formatos. Se o seu formato é carrossel de imagens, não vai dar para aplicar isso por YouTube. Ele até tem uma forma ali, mas hoje ainda não é tão consumida, então não vai perder tempo nisso. O meu formato são aulas grandes, vai para o YouTube. O meu conteúdo são dicas rápidas, foca no Instagram e TikTok. Então, acho que a ideia é você experimentar. Acho que é uma dica muito boa. Experimentar todas as ferramentas, as maiores que se tem. Estão passando por elas. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, newsletter, Pinterest, blog, site. Então, você visitar, conhecer um pouquinho de consumir os sites e redes sociais de gente que tem a ver com o seu conteúdo. Consome um pouquinho, mesmo que você não tenha nem baixado, baixe, experimente e decide por uma, duas para esse início que você acha que tem mais a ver com o seu público e com a didática, com a sua metodologia, né? E que vai funcionar. Eu acho que uma coisa que é o impulso de alguns produtores de conteúdo no começo é falar assim, eu tenho que estar presente em várias redes. Isso eu acho que pode ser um tiro no pé, né? Porque você acaba complicando, é o que a gente complica falou, demais, né? Porque cada rede demanda um trabalho diferente. Sim, eu acho que no início tem que ser uma, no máximo duas. Porque por mais que sejam ferramentas fáceis de operar, acho que talvez a mais complexa é YouTube, talvez um site, um blog, mas não é tanto assim. Acho que o YouTube talvez seja mais complexa. Por mais que sejam fáceis de operar, elas demandam tempo. Você tem que publicar, escrever, acompanhar, interagir, não é só publicar e sair fora. Esse é um aspecto interessante, né? Você plantou lá, tem que lidar com a interação, né? Exato, Então, vai dar trabalho. Então, escolha menos, principalmente nesse início. E vídeo também tem aquelas etapas clássicas, né? Você seleciona o tema, cria um roteirinho, grava, edita, publica e configura ali na plataforma. E depois começa a acompanhar a vida daquele vídeo que foi solto no mundo, né? Sim,
Então tem formatos que são mais complexos que os outros também. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma organizada aí nessa confusão digital, né? A gente tá tentando dar uma resumida para quem está ouvindo. É você definir alguns parâmetros iniciais ali de como decidir por qual formato começar, que é definir o que vai ser menos custoso agora para sua agenda, o que vai trazer mais retorno. Por mais que você tenha anseios de querer, sonho em fazer um canal assim, um conteúdo assado e tal, comece pequeno, porque dá trabalho. E em seguida você achar um formato que seja mais didático, que seu público goste, e achar qual que é a plataforma, qual que é o canal para que vai conversar e combinar de acordo com esse seu projeto, né? Isso aí. Acho que resumindo, esqueci alguma coisa? Acho que não. Eu acho que último detalhinho que eu acho que ajuda é assim: tem formatos que você pode desdobrar ele. Por exemplo, se você escreve um post longo no blog, você pode dividir esse post longo em vários carrosséis para o Instagram, por exemplo. Então, você pode decupar conteúdos grandes, por exemplo, vídeos grandes, igual esse nosso aqui, pode virar vídeos pequenos também. A gente pode cortar esse vídeo grande e virar os cortes, né? Também acontece com textos isso, né? Então, às vezes você faz um baita do... uma coisa que já me aconteceu. Eu tinha uma série de posts no meu blog que um dia eu juntei todos eles e transformei num e-book. Ou seja, eu peguei posts que já eram médios, juntos viraram uma coisa maior, que é um livrinho, né? E pus para vender esse e-book, né? Mas pode acontecer o contrário. Você faz posts e divide esses posts, cada subtópico desse post, em carrosséis no Instagram, por exemplo. Eu chamo isso de remix. Remix de É um conteúdo, remix, né? A gente tem aquelas músicas que o artista faz que tá no álbum na íntegra, mas pra rádio vai com um minuto a menos pra encaixar lá nas Na exigências da rádio, né? Então você vai fazendo remix, né? Então eu sigo um consultor de marketing que ele grava a própria consultoria que ele tá dando com o cliente. Às vezes ele revela quem é o cliente, talvez ele já peça para autorização, mas independente disso, ele grava ali as respostas dele, né, o que ele falou, e ele tá ganhando dinheiro, é um serviço que ele faz, mas daí ele torna essa resposta dele ali, de 15 minutos num podcast, em áudio. Quando ele grava em vídeo, ele também pode virar um vídeo de 15 minutos. Ele consegue extrair ali cortes de 1 minuto. Então veja, com um tempo ali de 1 hora que ele já ia ter que fazer de qualquer forma, ele extraiu vários conteúdos para vários canais diferentes, né? Exato. E formatos diferentes. Quer ver um jeito de fazer esses remixes muito legal? É caixinha de pergunta no Instagram. Você vai colecionando, não simplesmente responde, vai anotando num Notion, em algum aplicativo que você goste de relacionar tudo, e depois você agrupa por temas. Você fala assim, essas perguntas aqui estão relacionadas a tal subtópico. Quando você vê, você tem um roteiro de um post longo de blog feito pela sua audiência. E nada para conectar mais do que alguma coisa de um assunto que nasceu na audiência. Entendeu? Então, uma pessoa que perguntou uma coisa, certamente é a dúvida de outras pessoas da mesma audiência, né? Então, colecione as dúvidas, como se fosse um FAQ, né? Perguntas frequentes, perguntas e respostas frequentes, assim. Você pode usar esse como FAQ mesmo no seu site, como inovação para produtos novos, serviços novos, porque nasceu uma pergunta ali, você fala assim, opa, eu não tenho um serviço que responde a essa demanda. Será que não era bom bolar um serviço? Legal. Né? Então, Ótimo. o nosso cliente é sempre a nossa maior fonte de informação. Sempre. As boas ideias, as grandes ideias vêm dos clientes. Foco no cliente. Então vamos para a pergunta da audiência, que a gente ainda não tem audiência, porque a gente não começou a publicar, mas o Charbel é um cara que já tem audiência nos projetos dele pessoal, então qual que é a pergunta da audiência? O pessoal pergunta bastante de uma rede social que eu tenho pouca familiaridade. Mas eu andei lendo e estudando e ouvindo a experiência de pessoas mais experimentadas do que eu, que é sobre o TikTok. O TikTok é uma rede para público-alvo muito jovem? E a resposta não é mais.
né? O TikTok está evoluindo em várias frentes, muitos negócios novos nascendo no TikTok para adultos, sêniors e negócios sérios. Então, aquela antiga fama de só brincadeira, só dancinha, só bobeira no TikTok. E assim, bobeira entre aspas, porque às vezes o que a gente chama de bobeira é o que agrega para algum público, né? Mas o TikTok está diversificado e como ele é uma rede que ainda está num crescimento exponencial, ela ainda não estabilizou, a entrega orgânica está muito alta, né? Então, no Instagram, por exemplo, a entrega orgânica é baixa hoje, é menos de 1% das pessoas que te seguem. No TikTok, não. Como ele está em ascensão, em franca ascensão, então, para muitos negócios, o TikTok precisa ser considerado. Então, precisa entrar lá, criar uma continha, sair daquela bobeira de aparente no começo e começar a procurar os players, os seus concorrentes que estão ali. Sim, eu acho que esse preconceito com rede social não dá para ter mais hoje. Esse achismo assim, essa rede social é para tal público, essa aqui só tem coisas inúteis, fúteis lá. Não dá para ter mais isso não. Eu acho que o criador que faz o canal, a plataforma. Então, de repente, você pode ser o primeiro a começar a fazer tal formato. Tá desbravando ali. E dá super certo. Então, E toda rede social passou por isso. Eu lembro quando o Instagram começou, eu lembro que tinha uma coisa assim, não, é tudo muito rápido, muito instantâneo, é só passar fotinha, era uma coisa assim, ninguém pensava como negócio aquilo. Exato. Né? Era mato ainda. Exato. O YouTube passou aquela ideia assim, o cara que é um blogueiro é um cara que fala sobre assuntos bobos, né? Superficiais, só da vida dele. Qualquer assunto Uhum. Deve ter um canal de física quântica, eu nem sei o que é física quântica, mas e deve ter muitos canais de tricô russo, sei lá, deve ter. Né? Com certeza. Então, não pode. Todo começo de rede social tem esses preconceitos, né? E não dá para ter mais isso. Não. E outra coisa que o TikTok assusta um pouquinho, eu falo para algumas pessoas, vale a pena criar lá, mas quando você vai criar, ele vai te assustar porque ele vai mostrar muita bobagem. Coisa de mau gosto. E até baixaria, quase pornografia, em alguns sentidos assim. Então, o que você tem que fazer? Porque ele é uma rede social que você não precisa estar seguindo ninguém para consumir conteúdo. Ele já te joga conteúdo. Aí você tem que ter a proatividade de começar a mostrar para ele que você não gosta daquilo. Dá sinais, né? Dá sinais pro algoritmo, exato. E seguir só o que você gosta. E o que você quer realmente acha que tem valor para você. E ele vai ficar só naquilo. Ele não vai, vou de repente mostrar a baixaria para você. Não. Se você falou que você não quer aquilo, não vai mostrar mais. Mas muita gente para nesse início ali. Nossa, que baixaria, não quero isso, não quero dancinhas e tal. Mas então é só você fazer isso. Talvez mude, né? Essa coisa porque começa. Se o pessoal do TikTok começa a notar que isso está atrapalhando o negócio, eles vão mudar. Com certeza. Feita a perguntinha da audiência, vamos para a parte final de. Eu coloquei aqui, reflexões de bastidores. Tá. A gente pode ver um outro nome para isso. O que seria isso? É a gente conversar, uma meta-conversa sobre a nossa produção. A nossa produção. A gente está na segunda gravação do segundo episódio. E acho que a experiência já foi diferente. Particularmente, já estou um pouquinho mais à vontade. Porque no início, na primeira gravação, acho que a dificuldade é você estar aqui conversando com alguém, seguindo o roteiro, mas lembrar que tem alguém ouvindo, assistindo aquilo no futuro e que você tem que estar... não perder de vista que isso aqui é um programa que tem uma pauta e que não pode se perder, né? Sim. Não é uma conversa comum que você tem com qualquer um, que você não tem essa... Tem que ter uma linha, né? Exato. Você não se importa conversando com alguém de ter assim, uma linha, de ter um começo, meio e fim. Aqui é uma conversa, mas ao mesmo tempo tem que ter um começo, meio e fim, seguir um certo norte, né? Acho que nesse segundo eu já tentei conseguir um pouquinho ficar mais atento a isso. E você? Pra mim, existe uma coisa assim que é uma dificuldade, mas é estimulante. Sempre foi. Minha esposa mesmo acha estranho isso. Que é o seguinte, eu gosto de tentar fazer coisas que eu não sei fazer. Entendeu? Então, por exemplo, eu não sei falar... Por exemplo, a primeira vez que eu faço um projeto com alguém, assim, cara a cara, trocando ideia, filmando.
Né? Então, assim, a chance de eu desconectar do assunto existe, a chance de eu gaguejar existe, a chance de eu não achar a palavra exata e depois, quando eu for assistir isso de novo, nossa, não devia ter usado esse termo. Uhum. Existe. Entendeu? Sim. Mas eu sei, por outras coisas que eu já aprendi, que só vou aperfeiçoar errando. Então, eu tenho que me despojar da ideia de que eu quero parecer perfeitinho. É. Entendeu? E eu acho que às vezes as pessoas nem fazem isso por vaidade, talvez, mas fazem porque são caprichosas, são zelosas, Sim, quer oferecer o melhor, né? quer oferecer o melhor. Mas assim, não tem jeito, a gente é humano, a gente vai errar. E uma das maneiras de aprender é errando. Dá para aprender sem errar? Dá. Para várias coisas eu sugiro que você não erre. Veja quem errou e faça direito, né? Mas para outras coisas não tem problema esses pequenos erros, né? Pelo contrário, eu acho que às vezes é um pouco mais de autenticidade assim. A pessoa que está lá do outro lado da câmera fala assim: ah, é gente como a gente, erra também, entendeu? Sim. Isso também conecta, né? E eu Legal. gosto de estar num certo desconforto. É meio masoquismo isso aí, mas eu gosto. Assim, eu falo assim, cara, deveria. Tanto é que eu gravo, às vezes, num grupo de áudio aqui que eu tenho de fotógrafos, eu gravo um áudio, depois fico me ouvindo e fico caçando. O que eu falei que poderia ter sido falado melhor, entendeu? Mas eu não apago quando eu achei que ficou ruim. Eu vou lá e gravo outra coisa, um complemento, entendeu? Legal. Eu já me despojei desse negócio de tem que sair perfeitinho. Não, tem que sair primeiro, né? O perfeitinho é meio uma ilusão, assim, uma utopia em algum nível, sabe? Eu acho que isso ainda se torna talvez um um problema maior, porque quando a gente tem o intuito de tornar esse projeto também com um viés comercial. Sim. E às vezes quem está ouvindo também tem esse anseio comercial e monetizar através desse projeto de conteúdo na internet. E aí pensa, poxa, mas eu vou começar assim com o básico, às vezes algumas coisinhas mal feitas e tal. Não tenho ainda toda a habilidade de comunicação ou de escrita, enfim. E ainda vou querer vender isso? Quem vai querer, né? Então se tornam barreiras ali, né? É. Mas se focar no conteúdo, aquele negócio assim, a coisa mais importante é o que eu tô falando. Se o que eu tô falando esclarece, o resto passa. O resto passa. E pode ser melhorado depois, né? Melhora o áudio, melhora a luz, melhora a cara, faz regime, melhora o cabelo, passa um primer na cara, né? Eu não passei primer na cara, precisava fazer um transplante de cara, mas essas coisas dá para melhorar devagarzinho depois, mas elas são secundárias. A gente tem que se convencer de que são. Boa. Conteúdo é rei. É o conteúdo que gruda. Já vi cada canal no YouTube tosco e que eu fiquei preso no que o cara tava falando. Vixe, direto, eu Muito, também. muito, entendeu? O cara gravou assim, no quarto dele, guarda-roupa aberto atrás, entendeu? E o cara tava solucionando um problema para mim, entendeu? Fiquei Legal. na dele. Acho que isso é uma lição importante de saber se preocupar com o que é prioridade primeiro É. e deixar os secundários para realmente para depois, né? Porque é uma jornada de evolução, né? É. A criação de conteúdo na internet. Eu acho isso estimulante. Muito bom. Bom, acho que podemos encerrar. Cara, foi bom, hein? Foi bom. Obrigado, você chegou até aqui. Até o próximo episódio.